E aí, sensitivos da força, bem-vindos ao canal Darth Maul Cosplay. Pessoal, esse vídeo aqui vai ser uma saga de vídeos, uma série de vídeos nesse canal. Eu vou fazer análise e resumo detalhado de cada episódio da saga Star Wars. Todas as séries, série do Boba Fett, The Clone Wars, Rebels, Visions, tudo eu vou fazer cada episódio por episódio. Episódio 1, episódio 2, episódio 3, cada episódio detalhado, de eu explicando o episódio e também dando a minha opinião, entendeu? Então vai ser um vídeo longo praticamente, provavelmente seja um vídeo longo. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu tô fazendo dessa saga, porque é a série do Darth Maul, né? Então tá na mídia aí, tá no hype. Então eu vou começar fazendo por essa série, porque eu também tô adorando essa série. Então eu vou começar por episódio, detalhadamente, detalhe por detalhe, entendeu? Fala por fala praticamente, entendeu? Tudo que eu quero falar é porque eu quero fazer esse tipo de vídeo para eu memorizar também. Eu praticamente decorar praticamente todos os episódios de Star Wars, filme, série, entender tudo certinho. Porque se eu estiver explicando o episódio, explicando o filme detalhadamente, eu memorizo melhor o filme, e eu sempre quis fazer esse tipo de vídeo falando sobre isso, sobre a saga Star Wars, sobre as séries, os filmes, os episódios, explicando e detalhando praticamente. E dando também a minha opinião. Então, não adianta reclamar falando, ele tá explicando o episódio inteiro. Tô explicando mesmo. Porque é o que eu quero fazer no meu vídeo, entendeu? Então, se você gostou, é isso aí. Se não gostou, também sai do canal, quero nem saber. E é isso aí. Vamos começar agora com o episódio 1 da saga da série Maul, Lorde das Sombras. A minha opinião da temporada 1, episódio 1. Sim, pessoal. Temporada 1, episódio 1. Não sei se vocês estão sabendo, agora vai ter uma temporada 2. Então, no título desse vídeo vai ter temporada 1, episódio 1. E não esperem um vídeo curto, porque se tá na vibe de vídeo longo, vai ser vídeo longo mesmo. Então, vamos lá. Bora pro vídeo, pessoal. Darth Maul. I once had a dream so long ago. I don't remember. The shadow. Now I'm No começo do episódio, pessoal, eles invadem o que parece ser um banco cheio de ouro, bem parecido também com aquela série Skeleton Crew, porque quando, acho que nos últimos episódios, aquele bandido da Skeleton Crew que finge ser um Jedi, ele vai até o planeta 88, alguma coisa assim, o planeta. É um planeta raro que todo mundo acha que só existe assim histórias da galáxia de Star Wars, e ele vai para esse planeta porque esse planeta é muito rico em tudo, entendeu? Porque é praticamente um planeta raro na saga Star Wars. E aí ele entra num banco cheio de ouro. E isso me lembrou um pouco Skeleton Crew da série de Star Wars. E que também é cheio de ouro esse episódio, dessa cena do primeiro episódio de Darth Maul. E a gente pensa que eles vão assaltar o banco, né, praticamente, no começo que a gente tá vendo a cena. Mas na verdade não, pessoal. Eles estão indo lá para praticamente capturarem o droid que estava lá. Depois que eles pegam o droid, tem uma perseguição entre os policiais e os pessoal do Darth Maul. Que me lembra também uma série de policial, de super-herói, entendeu? Parece como uma série Gotham ou The Flash. E tem um droid espião, pessoal, que até danifica as naves policiais, que me lembrou muito esse droid que fica espionando de longe, danificando. Me lembra muito um Decepticon da saga Transformers. E sim, além de eles pegarem o droid, pegarem créditos também, o que parece algo para se pensar, porque eu sei que o Maul é um chefe do crime atualmente, né, praticamente nessa série. Mas se você for comparar em The Clone Wars, quando o Savage Opress e ele assalta praticamente também um banco espacial, o Savage Opress diz pro Darth Maul assim, que eles podem ficar ricos com aqueles créditos, e o Darth Maul ele rejeita o pessoal naquele momento, falando que créditos não significam nada para ele naquele momento. E também depois desses acontecimentos, talvez também até nesse período de chefe do crime que o Darth Maul está, ele também não ligue para créditos, e sim para ter cada vez mais poder para se vingar de seus inimigos. E voltando para aquela cena, chega o Darth Maul com a sua música épica de Duel of the Fates, praticamente um pouquinho um trecho, um pequeno pedaço da música do Duel of the Fates nessa
cena do Darth Maul. E já acaba com os policiais daquela cena. Partindo pra cena seguinte, temos praticamente a Feira Galáctica, pessoal, de Star Wars. Com a Devon e seu mestre Dak. E olha, pessoal, eu tô bastante na torcida que a Devon vire a Darth Talon. Porque, pessoal, em algum momento da série, precisamos dela no cânone de Star Wars. Uma personagem tão incrível que ainda iria ser a vilã junto com o Darth Maul nas sequels. Exatamente, a Darth Talon e o Darth Maul iam ser os vilões das sequels. Em vez de a Rey e Kylo Ren, que como foi a gente conheceu nas sequels, que fosse no comando do George Lucas, o criador da saga Star Wars praticamente, no comando das sequels em vez da Disney, seria Darth Maul e Darth Talon como vilão. E seria 10 vezes melhor, né, pessoal? Porque, pelo amor de Deus. Então, mano, essa situação é praticamente a mesma situação com o Broly de Dragon Ball, pessoal. Exatamente. O cara começou com os filmes não canônicos praticamente, o Broly de Dragon Ball. E depois ele retornou em Dragon Ball Super Broly, num filme que envolve lá o Dragon Ball Super, e voltando com um personagem canônico de Dragon Ball, o Broly. E isso, pessoal, pode acontecer com a Darth Talon, só que ela tá voltando agora como a Devon. Ela pode se transformar na Darth Talon com o tempo. Ou seja, praticamente trazendo o personagem do Legends, que é a Darth Talon, pro cânone, como Devon. Mesma situação com o Broly. E por que eles estão fazendo isso? Pessoal, porque a Darth Talon também é bastante querida pelos fãs de Star Wars, como o Broly era também pros fãs de Dragon Ball. Por enquanto, ela pode estar rosa e não com aquela pele vermelha e tatuagens pretas como Darth Maul. Sim, pode haver também, pessoal, durante isso, uma transformação aí. Coisa que a gente já está bastante acostumado em Star Wars. Anakin virou Darth Vader com aquela armadura. O General Grievous, ele era bem diferente da aparência dele, que virou um ciborgue praticamente depois. E ele não era assim antes. Até o próprio Darth Maul tem várias transformações também. A primeira, e eu nem tô falando das pernas robóticas dele. A primeira nem é isso, a primeira são as tatuagens pretas Sith em seu rosto e no corpo. Pois antes ele era 100% vermelho em algumas histórias, tipo Legends, Canon. Tem na história no Legends, no Canon, que inverte um pouco essa história. Mas eu prefiro a história que ele ganhou as tatuagens pretas, que deixa isso bem melhor, cada vez melhor. Outra, depois dessa transformação, também tem as pernas robóticas, que foi depois que ele foi cortado pelo Obi-Wan no episódio 1. Aí muda de perna pra perna. A primeira foi uma aranha, deixa ele gigante, digamos que até monstruoso, porque a primeira foi uma perna de aranha do caramba. Aí depois mudou pra umas pernas que deixou ele gigante, pessoal, que a Mãe Talzin faz lá as pernas pra ele. E digamos que essa perna, pessoal, eu acho a mais da hora dele. Por quê? Porque ele deixa ele mais monstruoso, deixa ele mais forte, poderoso, alto. Ele tinha praticamente a mesma altura do Darth Vader, ou até maior, não sei, praticamente a mesma altura. Aquelas garras que imitam o pé dele quando ele pisa, me lembra muito as garras do Dr. Octopus, da máquina dele que fica nas costas dele, do Dr. Octopus do Homem-Aranha. Então deixa bem mais brutal o Darth Maul essas pernas. Além de nos apresentar uma skin também, que mostra seu corpo inteiro com as tatuagens pretas e pele vermelha. Então, pessoal, a Devon vai provavelmente ter uma transformação para Darth Talon. Não é confirmado, é o que eu acho também. Pode não ser certeza, mas estou torcendo muito para isso. E voltando para o episódio, a Devon fala pro Dak que algo aconteceu, como ela se estivesse preocupada com a segurança da população. Coisa, pessoal, que não faz sentido nenhum, já que ela não tem mais a segurança de proteger as outras pessoas como ela tinha antes de chegar ao Império. Ela não pode mais proteger todo mundo, porque senão ela vai ser caçada e morta. O mestre Dak, que é o mestre da Devon, e a Devon estão passando fome nesse episódio praticamente. A Devon já quer tirar um pouco já quebra um pouco as regras do Jedi de roubar, né? Roubar, e o Dak fala que não, mas ela não tá nem aí porque ela tá com fome, pessoal. E a fome dói, a fome mata, pessoal. O mestre Dak fala que é pra contar com a bondade dos outros. Com a bondade dos outros e dos estranhos. A Devon, como eu já disse, já perde a paciência e vai roubar. E aí a Devon pega roubando, né, mano? Coitada da Devon. O Dak e a Devon não resistem aos robôs policiais, e ela aceita ir ser presa por os robôs. O capitão da polícia já chega na cena do crime investigando, descobrindo que pregaram o droid do Jimmy's, ou seja, o banco era do Jimmy's. Suspeitam que o Vario roubou do Jimmy's, os policiais, na cena do crime, mas não foi ele, né, pessoal? A gente sabe que foi o Darth Maul. Tem uma cena que já começam a suspeitar de uma tática do pessoal do Darth Maul, de roubar esse banco
falando que não era qualquer ladrãozinho ou gangue que faria essa tática de ladrão, né, gente? Não é qualquer um que faz essa tática de roubar este banco. Já aparece pra cena do Jimmy super puto, desconfiando de quem roubou ele, achando que era o Vario, e marca um encontro com ele pra já perguntar se foi ele. Aí temos nosso droid, pessoal, Decepticon bisbilhotando de longe, bem estilo Decepticon mesmo. E aí já corta pra cena do nosso querido Darth Maul com a sua soldada mandaloriana. Eu diria que nem fosse uma soldada, pessoal, eu diria mesmo que fosse uma general do Darth Maul, como se fosse uma general, não estou afirmando isso. Como se fosse uma general que dá ordem pros soldados, mas ela recebe ordens do nosso querido rei Darth Maul, mano. A general mandaloriana pergunta pro Darth Maul se ele teve outra visão. Ele diz que ele procura estar aqui e provavelmente a Devon como aprendiz. Como a general dele pergunta para ele se é um aprendiz, ela avisa o Darth Maul sobre os sindicatos. Ela pergunta ao Maul por que eles estão focando nessas gangues de baixo escalão. Ela diz gangsters. Ele diz que com o Império no poder e com a queda dos Jedi, muitos prosperam com a saída dele. E agora, com a sua volta, todos vão pagar. Ou seja, ele está buscando vingança por quem traiu ele no seu império criminoso lá. Começando com o Jimmy's. Maul recusa a proposta da Mandaloriana de matar o Jimmy's na hora. Pois ele recusa, pois quer que sua presença seja nas sombras por enquanto. Ou seja, cada vez mais tendo a aura dos Siths, porque os Siths agem nas sombras, na escuridão, e não se revelando toda hora. Eles pegam o droid bancário e ligam ele. O droid pergunta quem são eles e aonde trouxeram ele. Ameaça o Darth Maul com o poder do Jimmy's, que parece uma piada pro Darth Maul, pessoal. Maul manda uma mensagem para o Jimmy's através do robô. Parte para a cena depois da Devon na prisão. E os robôs perguntam para ela o nome dela para identificação. E ela já fala que não faz diferença. Porque, como já sabemos, ela é uma Jedi, pessoal. E por isso ela não quer se identificar para nenhum policial. Porque se ela identificar, vão alertar o Império e aí já era para ela, mano. E por isso que ela não quer se identificar. Ou seja, provavelmente ela vai ter que falsificar uma identificação, sei lá. Lawson já protege ela, falando que ela é só uma criança e deixa ela passar livremente, praticamente. O capitão pergunta de novo qual que é o nome dela e ela já muda de assunto, perguntando se que aquele é o filho dele na foto. Ele fala pra ela se identificar, senão vai ter que passar a noite numa cela. E é isso mesmo que acontece. O Capitão Lawson vê o holograma do Maul com um sabre de luz e já desconfia, pois ele só via isso nas Guerras Clônicas. O reconhecimento do Maul aparece como imperial, pedindo para praticamente acionar o Império. E o Lawson recusa de novo, falando que não quer o Império porque senão só ia complicar as coisas. Vario e Jimmy se encontram e começam a falar sobre o banco de quem roubou ele. Dizem que ninguém tem coragem de fazer aquilo, começam a desconfiar de Maul. Mas Jimmy's acha que ele nem estava vivo naquele momento, pois Jimmy's o traiu e começa a brigar com o Vario, achando que era ele e tal. E aí o robô começa a falar do nada, falando que Jimmy's fará você pagar. E aí o Jimmy's já fica louco e culpa o Vario e começa o tiroteio, briga e tal, tiroteio pra lá e pra cá. Aí já a polícia já percebe, já é acionada. E já vão pro local do tiroteio. O Vario mata o Jimmy's e recupera sua armadura, que é armadura de mech, sei lá, que deixa ele mais alto, mais forte. Darth Maul vê isso de longe, fica surpreso que o Vario superou o Jimmy's. A general do Darth Maul, aquela Mandaloriana, digamos assim, né, já manda os soldados dele pra rua, acabar com essa situação. Começa o tiroteio dos soldados lá do Zabrak do Darth Maul versus o Vario de Velozes e Furiosos, bem parecido com Velozes e Furiosos. Os Abraques do Maul derrubam Vario e Vario vê que eles trabalham pro Maul, só pela aparência deles, pessoal. A polícia chega e os Abraques já pegam a minigun lá, tipo GTA V, que atira neles e fogem. A Mandaloriana já avisa o Maul que as autoridades locais já vão avisar o Império. O Maul diz que vai atrás do Vario, mesmo que ele esteja em uma cela. A general Darth Maul já avisa ele de novo sobre a exposição e o perigo de aparecer o Império. Ele diz que tem algo muito maior esperando ele. Provavelmente seria a Devon, pessoal, que sabemos que está na prisão com ele. Vario avisa o capitão sobre a sombra coletiva. Ele diz, o capitão Lawson diz que não conhece a sombra coletiva. Vario é preso junto com a Devon, um de frente para o outro. O capitão já desconfia, pois os assassinos têm a mesma pele vermelha e marcas do Maul, só que diferentes
do Darth Maul. O robô chato do caramba bate na teleca de novo no mesmo episódio, falando para alertar o Império. Parece que esse robô já é do Império, pessoal, praticamente espionando aí. Os Abraques e o Maul partem para pegar o Vario. Uma cena maravilhosa, pessoal, que eles meio cortam a luz de um corredor. E aí fica aquela piscando, e ela fica piscando, tipo ligando e desligando. Como se fosse uma vibe de terror, assim, um filme de terror, tá ligado? Como se fosse filme de terror mesmo. Na verdade era pra tirar a atenção dos guardas aquilo. Muito bom mesmo. Pegam um guarda por vez, pessoal, como se fossem ninjas de Assassin's Creed, mano. É o que parece naquele episódio. Já a polícia daquele local já começa a suspeitar porque acabou a luz da prisão onde eles estavam ou quartel-general. E já vão ver o que está acontecendo. Eles passam pelo corredor com aquela luz vermelha e pedaços de mão de droids no chão, mano. Como se fosse um corredor de terror, assim, mano, de assassinato. Tipo, como se fosse uma cena de terror mesmo. Algo bem brutal mesmo. Não só como isso de terror, como um Zabrak que também passa de canto, sem ser visto por completo, como se fosse uma assombração, mano. Deixando aquela sensação e medo nos policiais. Eles não demonstram medo, mas parece que eles estavam com medo, pessoal, porque qualquer um ia ficar com medo. Aí começa a esquentar as coisas, tipo, a Devon já percebe que as coisas não estão normais naquele momento. Ela pede para tirarem ela de lá. O droid Decepticon hackeia as portas. Os Abraques matam todo mundo. O Mestre Dak sente algo acontecendo de ruim pela força e começa o ataque. E uma coisa que eu percebi também, pessoal, o Darth Maul, quando ele invade, ele não mata o Capitão Lawson, ele só dá um soco, cotovelada no queixo do Capitão Lawson. Que provavelmente ele não matou o Capitão Lawson porque provavelmente ele poderia acionar o Império só pela morte dele, praticamente. Poderia ter sido estranho por que o Darth Maul matou ele. O Darth Maul já chega lá e começa a interrogar o Vario, como se fosse tipo o Batman, pessoal. Porque, mano, o Batman já interroga o pessoal, tipo, quase matando o cara, né? De colocar ele debaixo, quase joga o cara do prédio e tal. E na prisão também quase mata o cara no soco, velho. Como nos filmes do Batman também. Já o Darth Maul faz isso parecido também, tipo, com a forma dele. Com o sabre de luz vermelho do Sith chegando cada vez mais perto, ameaçando o Vario de ser cortado ao meio. Isso eu achei incrível, pessoal, impressionante. Depois disso, ele leva o Vario e encontra a Devon. E a Devon já reconhece o Darth Maul de cara, falando Maul. Provavelmente porque toda a Ordem Jedi, pessoal, daquela época das Guerras Clônicas, ficou sabendo quem era o Darth Maul. Mano, o cara era o primeiro Sith que apareceu em 1000 anos, mano. É lógico que ele vai ficar famoso na Ordem Jedi. Ou seja, o Darth Maul entrou na cabeça de todos os Jedi. E assim, como se fosse uma coisa de terror na cabeça dos Jedi. E assim finaliza o episódio, pessoal. Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos de Star Wars. E também, pessoal, na descrição aqui do vídeo vai ter o meu Linktree, onde você pode acessar e clicar para se tornar membro do canal, tendo conteúdos exclusivos, benefícios exclusivos do canal, virando membro, por uma assinatura, como se fosse Netflix mesmo, só de R$5. Coloquei só a partir de R$5. E não só isso, como também você pode acessar a minha loja de afiliado do Mercado Livre, onde tem vários produtos lá, e se você comprar pelo meu link, você já ajuda demais, se você tiver interesse em algum desses produtos de Star Wars. Tem camiseta, sabre de luz, livro, luminária e tudo mais, que eu vou colocar cada vez mais produtos lá. Então, se você tem interesse, dá uma olhada lá. E é isso, tamo junto e que a força do lado sombrio esteja com vocês.